Puxa sua cadeira e senta junto comigo nessa mesa. Meu nome é Arielle, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Juntas na Mesa. Você já deve ter lido aí em algum lugar e entendido que o tema de hoje tem relação com cultura alimentar. Eu ainda não sei que título que eu vou colocar nesse episódio, mas eu gostaria de avisar que se você, assim como eu, não tem mais as suas avós junto de você, talvez seja um pouquinho mais dolorido para você ouvir esse episódio. Claro que eu acredito que traga algumas lembranças boas, mas pode doer em algum lugar, então é bom avisar. Mas você deve estar pensando também, dá licença, neném. Tô fazendo o lanchinho da tarde do Gael. Você deve estar pensando também, tá, mas o que que não ter avó tem a ver com cultura alimentar? Bom, para mim tem tudo a ver, porque não tem como falar sobre cultura alimentar sem falar das minhas histórias com as minhas avós, das experiências que eu tive junto às minhas avós. Então, essa é a relação. E aí, esse episódio, talvez ele seja, não sei se um pouco diferente dos outros, porque de certo modo é meio que um fluxo de pensamento meu, né? Esses episódios, mas talvez ele seja um pouco diferente no sentido de que eu vou estar contando minhas lembranças mesmo, minhas memórias mais importantes ou mais especiais que eu tive com as minhas avós. Então, eu vou começar com a minha avó Maria. Vou começar com a minha avó Maria porque ela é mãe da minha mãe e acabei convivendo mais com ela, né? Eu morava no quintal dessa minha avó, então eu acabei convivendo um pouco mais com essa avó do que com a minha outra avó, com a dona Leni. A minha avó Maria, ela era feirante. Ela foi feirante a vida inteira. E eu acho que só por aí já dá para interligar um pouco das experiências da cultura alimentar com essa vivência que eu tive com a minha avó na feira. Então, eu fui para a feira muitas vezes junto com a minha avó, de acordar cedo, de carregar o carrinho, de comer debaixo da banca, de vender com ela. E a minha avó, ela vendia alho, cebola, coentro, salsa, cebolinha. Então, eu tenho muito essa experiência de um lado da cultura alimentar, que é essa cultura de feira livre, né? Então, acho que por isso que para mim hoje a feira, ir à feira ainda é tão importante, né? Para mim é uma coisa muito cara, né? Eu faço questão de ir à feira, e também faço questão de poder levar o Gael na feira. Minha tia hoje ainda é feirante, então a gente vai à feira que ela faz. Ele senta lá na banca da minha tia. Minha tia não vende comida, minha tia vende roupa, mas ainda para mim é muito importante fazer feira. Outra coisa sobre a minha avó Maria é que ela sempre contou pra gente que ela foi cozinheira do prefeito. Gente, eu vou dever de que cidade que era esse prefeito, tá? Não vou lembrar, me desculpa, mas ela sempre fala que foi cozinheira do prefeito e ela dizia muito que a especialidade dela era ovo ao molho. Gente, ovo ao molho é uma receita, não é uma receita tipicamente brasileira, né? Ela tem um nome, que agora eu também vou ficar devendo. Se vocês souberem, comenta aqui embaixo para mim refrescar minha memória e lembrar qual é o nome verdadeiro dessa receita, mas no linguajar popular da minha vovó era ovo ao molho. E até hoje, todas as vezes que eu faço ovo ao molho, não tem como eu não lembrar da minha avó. Não tem como eu não lembrar das coisas que ela falava, da voz dela, então é assim, é muito forte ainda pra mim, isso é muito viva na minha memória, isso. Outras lembranças que eu tenho com a minha avó Maria na cozinha é que ela gostava de fazer bolo de mandioca e tinha que ser bolo de mandioca com a mandioca in natura e ela mesma, tá? Ela mesma ralava a mandioca dela, tá bom? Pra preparar o bolinho dela. Então, assim, é uma coisa que me lembra muito. Eu acho que se der, eu não sei se dá pra deixar aqui no Spotify ou em algum lugar, posso deixar nas minhas redes sociais, né? No Instagram, Juntas na Mesa, é, uma fotinha dela segurando o bolinho que ela fez de mandioca. Um dos últimos bolos que eu tive a oportunidade de estar com ela quando ela fez, né? E fotografei.
É um bolo muito lindo, inclusive. Além disso, a minha avó, ela tinha um gosto bem peculiar, né? Eu não sei se... Não sei, né? Com certeza isso tem interferência, que eu não sei se eu pontuei isso aqui, eu acredito que não. A minha avó, ela teve uma experiência de um trabalho... ela foi escravizada por um tempo da vida dela. Então, ela passou por muitas dificuldades durante a vida dela relacionadas ao comer, à alimentação. Então, ela tinha um gosto muito peculiar por conta disso, né? Então, ela gostava muito de chupar ossinho, e eu já sou meio avessa a essas coisas, mas todas as vezes que eu vejo alguém comendo carne com osso, chupando ossinho, me lembra minha avó. Ela amava, amava pé de galinha. Gente, amava. Eu tinha medo, inclusive, medo dos pezinhos de galinha. Uma das minhas lembranças é minhas primas me assombrando com um pezinho de galinha e minha avó fazendo pezinho de galinha para ela comer. Acho que são muitas memórias importantes que eu tenho com essa avó. Não necessariamente, isso que eu vou falar agora, não necessariamente eu preparava com a minha avó, mas era na casa da minha avó que eu preparava junto com a minha tia. E eu não sei, gente, eu falei isso já para muitas pessoas, eu não sei se vocês vão conhecer. No meu bairro, no meu país, em Itaim Paulista, mais especificamente quando eu morava no quintal da minha avó, no Jardim Camargo Novo, a gente tinha uma tradição no bairro de fazer pão de Cristo. Então, o fermento, a igreja dava um fermento, já o fermento crescido, e a gente ia fazendo esse pão, ia passando de casa em casa esse fermento para todo mundo fazer o pão de Cristo. E eu lembro muito também porque eu fazia isso lá na casa da minha avó, na cozinha da minha vovó, Maria. Então, agora, confesso que não me vem à mente, mas outras lembranças, né? São muitas, na verdade, é que eu não consigo, como eu posso dizer, eu não consigo organizá-las para conseguir descrever para vocês. Mas a minha avó, apesar dela ser mulher, né, e ter toda essa questão dessa questão de gênero, da mulher estar incumbida, do cuidar e da cozinha, né? E eu acredito que talvez vocês também tenham muitas lembranças com as avós de vocês na cozinha por conta dessa questão de gênero, mas a minha avó, ela não se encarregava só dessa questão do cuidar e da cozinha, né? Inclusive, eu não tenho mais tantas lembranças da gente preparar coisas juntas, porque a minha avó, como eu disse, ela foi feirante a vida inteira, ela foi mãe solo, então ela precisou muito ir para a rua e, infelizmente, distribuir essas tarefas para os filhos, né? Então a minha madrinha, que não é a filha mais velha, né? A segunda mais velha da minha avó, ela até hoje ela tem essa relação com o servir, com o cozinhar, né? Ela acabou sendo uma das responsáveis por essa questão do cuidado alimentar da família. Mas de modo geral, em relação à minha vovó Maria, era isso. E agora eu quero contar um pouco para vocês sobre a minha avó Leni. Já a minha avó Leni, ela sim, foi uma avó bem típica vózona, de estar sempre na cozinha, fazendo comida. Os almoços de domingo eram sempre na casa dela. Eu aprendi muito sobre ceia de final de ano, né? Sobre fazer uma ceia de Natal, uma ceia de Ano Novo, porque por muitos anos, por questões familiares, eu pouco passei essas datas com a minha avó Maria, passava muito mais com a minha avó Leni. Então, eu aprendi muito dessa experiência do preparo, do cozinhar, do fazer a ceia, da importância de uma ceia em volta de uma mesa com a minha avó Leni. Né? Então, ela era bem essa avó típica do fazer comida, do cuidado. Essa minha avó, ela não trabalhou fora, ela foi casada, ela foi casada a vida inteira, né? Ela faleceu sendo casada com meu avô. Então, ela tinha essa relação muito. A questão de gênero era ali muito imposta sobre ela. E vale destacar que minha avó Maria era uma mulher negra, minha avó Leni era uma mulher branca, apesar de ambas serem mulheres nordestinas, essa questão da raça, ela é muito importante, né? Um fator determinante bem importante nessa questão. E como eu trouxe nessa questão da ceia, né, com a minha avó, então a minha avó, ela fazia uma ceia muito farta, muito gostosa, muito saborosa. Uma lembrança que eu tenho muito forte da minha avó
fazendo manjar. Apesar de eu não ser fã de manjar, é uma questão que é um alimento de ceia que fica muito evidente para mim nas festas de final de ano na casa da minha avó Leni. As macarronadas de domingo, e uma lembrança que eu tenho muito vívida, que eu até perguntei pro meu pai se ele lembra disso, e ele não lembra, mas eu lembro muito fortemente, é da minha avó fazendo nhoque. Ela tinha uma máquina, né, manual ali para passar a massa e cortar o nhoque. Então, isso são lembranças muito fortes que eu tenho relacionadas a... Filho, você já comeu banana? Relacionadas a minha avó, Leni, né? Então, apesar de, como eu disse, né, eu ter tido experiências na cozinha muito maiores com a minha avó Leni do que com a minha avó Maria, eu acabei convivendo muito mais com a minha avó Maria, porque a gente morava no mesmo quintal. Então, apesar dela não ser essa avó da cozinha em si, né, eu tive mais experiências na cozinha com ela. Eu quis reforçar, né? Eu quis gravar, no caso, esse episódio falando sobre cultura alimentar e como as minhas avós foram importantes para esse meu processo de enaltecer, de acreditar de fato na nossa cultura alimentar, porque realmente elas foram determinantes para mim, né? Como eu trouxe, né? Se até hoje eu gosto de ir na feira, para mim é muito importante fazer feira, é por conta da minha avó Maria. Se hoje na nossa família, né, na família da minha mãe, né, na família que era da minha casa, né, que hoje eu sou casada, né, eu tenho a minha própria casa, mas a minha família de casa, que era eu, minha mãe e meu pai, a gente tinha a gente tinha como algo muito importante fazer as ceias, né, celebrar as datas de final de ano e tudo isso em volta da mesa, com comida, com sabor, isso é graças à minha avó Leni, né, então eu convido vocês, com esse episódio, a resgatarem esse lado da comida para vocês, sabe? A não focarem só na experiência biológica do comer, a questão das calorias e que, claro, de certo modo, as calorias, os nutrientes, isso é importante em algum grau para algumas pessoas, né? Mas eu convido vocês a refletirem também sobre esse aspecto cultural, esse aspecto afetivo, esse aspecto simbólico, e gostaria que vocês comentassem um pouco também das experiências de vocês na cozinha, com as avós, ou com as mulheres de referência para vocês, né? Então, seja suas mães, suas madrinhas, suas tias, né? O que vocês aprenderam que foi um aprendizado em volta da mesa, com muita comida gostosa e que vocês gostariam de dividir, né? Vamos fazer essa rede de apoio em relação a isso, para a gente parar de focar só nessa questão calórica, né, em algum grau só no emagrecimento, e lembrar que a comida ela tem outros aspectos que são tão importantes quanto a parte biológica, que hoje eu daria tudo para comer um bolinho da minha avó, um bolinho de mandioca, que eu falei, né? Eu daria tudo para comer um bolinho de mandioca feito pela minha avó. Eu daria tudo para comer um nhoque feito pela minha avó, para ter um almoço com ela num domingo, né? Ou para ver minha avó preparando algum pezinho de galinha ou alguma carne estranha, que, né, para mim as carnes eu sou mais avessa às carnes, né? Uma carne estranha entre muitas aspas. E perguntar, pedir para mim provar e saber se tá bom, né? Ter a minha família mais unida, porque não sei se isso é uma experiência individual e talvez não seja. Parece que quando as nossas avós partem, a família se parte, né? Então, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio e que em algum grau eles despertem um olhar diferente em vocês, em relação da comida, em relação do comer, em relação à cultura alimentar e quanto os simbolismos da comida são importantes também. Voltei porque eu acabei me esquecendo. Então, se você gostou desse episódio, se você tem gostado de acompanhar
o meu podcast, não deixe de avaliar com 5 estrelas, não deixe de comentar. Como eu disse, vamos interagir, vamos aumentar essa rede de apoio em relação a um comer mais simbólico também, não só biológico. Não deixe de me acompanhar nas redes sociais, no Instagram, @juntas.namesa, e no Instagram também, @arielnutri. Vou tentar postar algumas coisinhas lá no Juntas na Mesa, tentar trazer algumas fotos das minhas avós, alguma coisa relacionada a receitas. E aí, quem sabe também a gente não troque receitas de vó e a gente cria as nossas próprias receitas. Então era isso, um abraço, muito obrigada pela escuta, espero que eu tenha sido uma boa companhia para vocês. Tchau e até a próxima.